Oi pessoal, tudo bom? Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o oscilador Colpitts. Meu nome é Matheus Pesovento, eu sou acadêmico do 7º período de Engenharia Elétrica da UFMT. Estou fazendo esse trabalho com o intuito de uma parcela da minha nota na disciplina de Eletrônica 2. Eu vou começar falando para vocês um pouquinho das características do oscilador Colpitts. Esse oscilador, ele opera na faixa de frequências de alguns hertz até 50 MHz aproximadamente. E o seu sinal de saída, ele sempre vai ser um sinal senoidal, diferente de alguns outros tipos de osciladores que possuem outros formatos na sua saída, por exemplo, uma onda quadrada e assim por diante. A potência de saída do nosso sinal, ele sempre vai ser em miliwatts até alguns watts. É uma característica dele, é uma potência até boa para osciladores. E ele utiliza apenas um indutor em sua montagem. Isso daí é uma característica super boa nele. Por quê? Porque se você for comparar com outros tipos de osciladores, como o oscilador Hartley, é, é uma vantagem você ter que utilizar menos indutores, porque os indutores são de difícil acesso, são difícil de você montá-los. Porque geralmente você não os encontra já prontos. Você tem que montar o seu próprio indutor para você fazer o seu circuito. Então, para a prática, fica melhor para você. Então, o indutor é uma vantagem. Uma outra característica do nosso amplificador, que é o que nós vamos fazer no caso do nosso oscilador, é que nosso amplificador ele é de emissor comum com um transistor TJB-NPN. Isso aí vocês vão ver ali mais para frente, que eu vou mostrar o circuito prontinho para vocês. Então, algumas das aplicações que a gente pode encontrar de osciladores está na área de telecomunicação. Por quê? Porque na área de telecomunicação você geralmente utiliza circuitos que operam em altas frequências. E o oscilador Colpitts ele opera em altas frequências. Então, por exemplo, em transmissores de vídeo, de áudio, você vai com certeza utilizar um oscilador para você transmitir sua portadora. E esse seu sinal ele tem que ser de alta frequência, então por isso você pode usar um oscilador Colpitts. Em receptores também, geradores de radiofrequência e assim por diante. Então aqui a gente já está com o nosso circuito pronto. Eu vou mostrar para vocês como que eu calculei cada um desses componentes. Então o que nós podemos observar aqui, ó, o nosso transistor. O transistor que eu escolhi utilizar foi o BC547C. Por questão de facilidade de se encontrar em lojas e porque ele é um transistor que opera em altas frequências. E aí, o que acontece? Para a gente começar a dimensionar nosso circuito, nós temos que observar, nós temos que escolher alguns valores. Valores do quê? Dos valores dessa nossa fonte aqui, nosso VCC. O VCC que eu atribuí foi de 10 volts. Outro valor que a gente vai ter que escolher atribuir é o nosso R de coletor ou R de carga. Eu escolhi 10 kΩ porque é um valor que é fácil de você encontrar os componentes, né? O indutor, sempre é melhor você já escolher um indutor geralmente que você já tem em casa, porque você ter que fabricar um indutor muitas vezes é difícil. E para início foi esses os valores que eu atribuí, né? Beleza. Depois que nós atribuímos esses valores, a gente vai ter que começar calculando o nosso I de coletor. Então, se você lembra lá da eletrônica 1, para você calcular o I de coletor é o quê? É a tensão máxima de coletor dividido pela resistência de coletor. Esse V máximo de coletor é a mesma tensão que está sendo atribuída aqui no início do nosso circuito, ou seja, é o nosso VCC, 10 volts, dividido pela resistência de coletor, que é 10 kΩ. Se você dividir um pelo outro, você vai descobrir que a sua corrente de coletor é 1 mA. Ok? Até aí? Beleza. Depois que nós calculamos esse valor, a gente vai ter que calcular o nosso alfa. Por quê? Porque a gente consegue relacionar a nossa corrente de emissor com a nossa corrente de coletor através desse alfa. Para quem não lembra, você calcula o alfa através do ganho do seu transistor dividido pelo seu ganho mais 1. O ganho do nosso transistor você encontra lá no datasheet dele. Esse valor ele está variando de 470 até 800 o ganho dele. Eu atribuí 500 porque eu escolhi esse valor.
Então, 500 dividido por 501, você vai observar que vai dar um valor muito próximo de 1. Então, eu adotei como 1. Como esse nosso alfa é igual a 1, nós também vamos ter a característica que o nosso IC vai ser igual a IB, que vai ser 1 mA. Então, nós vamos ter que a nossa corrente que está vindo aqui no coletor é igual à corrente de emissor, que é igual a 1 mA. Ok? Próximo passo, calcular o nosso RE. O nosso RE, como que a gente vai calcular ele? Nós temos que atribuir um valor de uma tensão que vai estar sobre esse nosso resistor de emissor. Eu escolhi o valor de 1 volt. Então, nós jogamos aqui, lei de Ohm, né? V é igual a RI, manipulando, nós vamos ter que a tensão de emissor sobre a corrente de emissor vai dar a resistência de emissor, que no caso deu 1 kΩ. Então, ó, dos nossos componentes até agora, nós já escolhemos um valor para o RC, que é o R de coletor. Acabamos de calcular o valor do RE, que é o R de emissor, a resistência de emissor. E nós já adotamos o valor de L1. Falta, nós calculamos a resistência de base, o capacitor de base e esse capacitor de coletor e o capacitor de emissor, assim como os nossos capacitores de radiofrequência. Ok? Então vamos lá. Para a gente calcular os nossos resistências de base, a gente primeiro precisa calcular o quê? A nossa tensão de base. Como que a gente vai calcular a tensão de base? A tensão de base, se você for observar, lei das malhas aqui, você vai ver que é a tensão de emissor mais a tensão de base emissor. Então, essa tensão de base emissor você encontra também no datasheet do seu transistor, quase sempre ele é de 0,7 volts. Então, V que a gente já tinha atribuído antes é de 1 volt, VB é de 0,7 volts, então você vai ter que sua tensão de base é 1,7 volt. Então, até aí tudo bem, né? Após você calcular o valor dessa tensão de base, nós temos que observar o seguinte, que aqui o nosso RB1 e o nosso RB2, eles fazem o quê? Um divisor de tensão. E aí, se você lembrar lá da matéria de circuitos, você vai ver que divisor de tensão você calcula da seguinte maneira. RB2 vezes a tensão de entrada dividido pela soma das suas resistências. Mas aí o que acontece? Você não tem o valor de nenhuma das suas resistências. Então, o que você faz? Atribui o valor para uma das suas resistências. Eu comecei atribuindo o valor do RB2, que foi 17K. Por quê? Porque eu sei que esse valor aqui é 1,7, então fica uma maneira mais fácil de eu calcular. Aí, isso daí eu vou deixar como tarefa de casa aí para vocês darem uma treinada até mesmo na matemática de vocês. Então, pessoal, só lembrando que essas etapas que nós estamos fazendo até esse momento são todas as etapas do nosso circuito amplificador. E todas essas análises que nós fizemos até agora foram as análises DC. A partir de agora, a gente vai começar a fazer a análise AC. Por quê? Porque nós temos capacitores no nosso circuito. Então, a partir desse momento, nós vamos passar a utilizar, em vez desse circuito, este outro circuito bem aqui. Então, para a gente começar a fazer nossa análise AC, nós temos que lembrar que o quê? Um transistor bipolar, ele é uma fonte de corrente controlada por corrente. Então, por isso que nós simbolizamos aqui por uma fonte de corrente. Lembrando ainda que o nosso transistor apresenta uma resistência interna, que aqui no caso nós chamamos de RE. Ok? O nosso RB, que está situado nessa etapa aqui, é o paralelo entre a nossa resistência B1 e B2, que no caso aqui, elas são essas duas resistências aqui, ó, que quando a gente vai fazer a análise AC, eles se tornam paralelo. O nosso capacitor está aqui, o capacitor B, capacitor lá de entrada, o capacitor E aqui e o capacitor C aqui. Lembrando que nessa etapa nós não estamos colocando o C1 e o C2 porque eles são em outra etapa que a gente vai definir os seus valores. Beleza. Essa etapa ela consiste primeiramente em nós encontrarmos o valor visto pelo nosso capacitor, a resistência vista pelo nosso capacitor. Para a gente calcular isso, vamos supor assim que vamos começar calculando aqui vamos começar calculando o nosso RE. O nosso RE, que é a nossa resistência interna, é o VT dividido por IE.
O IE é a corrente coletor, esse VT é um dado do nosso próprio transistor. Então 25 vezes 10 a menos 3 é o valor encontrado no seu datasheet. E IE nós calculamos lá atrás é 1 mA. Então nós vamos descobrir que o nosso RE ele equivale a 25 ohm. Posteriormente a gente tem que calcular o nosso RP. Se você lembra muito bem lá de eletrônica, sempre que você vai mexer com amplificadores, você tem que calcular o seu RP para você conseguir calcular os seus outros componentes. O RP ele é calculado por essa fórmula aqui, que é a resistência do transistor vezes o ganho dele mais 1, que nós vamos calcular que deu o valor de 12.525. Ok. Posteriormente a isso, agora chegou o momento da gente começar a calcular nossos componentes. Para nós sabermos o valor de RCB, RCE e RCC. RCB, se nós formos observar, ele está em paralelo com RB. Qual que é o valor de RB? É o paralelo entre RB1 e o RB2. E também está em paralelo com o nosso RP, que está localizado aqui nessa região. Como nós já calculamos RP, RB2 e RB1, você só joga aqui nessa calculadora que você vai obter o valor de 6.635 ohms. Chegando para a gente calcular o RCC, que é essa resistência, você vai observar que o único capacitor, a única resistência que vai ter por aqui vai ser qual? O R2. Então o valor do nosso RCC é o mesmo valor de R2, ou o nosso RC lá, que é 10K, 10 kΩ. Para finalizar, falta a gente calcular só o RCE. Para a gente calcular o RCE, o que ele é? Ele é o paralelo entre RE, que é a resistência de emissor, e RE, que é a resistência interna do nosso transistor. Se a gente jogar aqui na fórmula novamente, lembrando que capacitores em paralelo, você joga na fórmula dos inversos das resistências. Então, nós vamos ter que o nosso RCE vale 24,34 ohm. Após calcularmos o valor de todas as resistências, ok, nós vamos jogar na fórmula que transforma do nosso domínio de frequência para o nosso domínio de capacitância. Jogando na fórmula aqui, que é essa aqui, ó, capacitância é igual a 1 sobre 2π F vezes a resistência, F de frequência, a gente vai calcular. Só que qual que é essa frequência aqui? Vai ser a frequência do nosso oscilador? Não, é uma frequência baixa. Vai ser a frequência baixa do seu circuito, a frequência mais baixa ao qual o seu circuito irá operar. No caso, eu escolhi o valor de 400 Hz. Ok? Aí nós vamos jogar cada valor aqui. Por exemplo, para a gente calcular o CB vai ser o quê? 1 sobre 2π F vezes o RB. CC vai ser 1 sobre 2π F RC. E o CE, RE. Uma característica que é importante que você não deve esquecer nessa etapa é a seguinte. No seu filtro bypass, no seu resistor bypass, que é qual que é o resistor bypass? Esse resistor aqui de baixo, ó, que está junto com o seu resistor de emissor, ele possui uma característica, que 80% dessa sua frequência baixa, que nós escolhemos de 400 Hz, deve estar nele. E os outros 20% têm que ser distribuídos igualmente entre o CB e o CC. Ou seja, o CE vai ficar com 80% da nossa frequência, CC 10%, CB 10%. Então, por exemplo, se a gente escolheu 400, 10% vai dar 40 Hz. Então, aqui para você calcular o CB, você usa 40 Hz. Para você calcular o CC, 40 Hz. Para você calcular CE, você usa 320 Hz. Ok? Facinho, jogando na fórmula, você calcula rapidão. Após isso, calculamos a nossa etapa CC. Então agora falta a gente calcular apenas o quê? Ó, nós já calculamos RB1, RB2, RC, RE, CE, CB, CC. Falta a gente calcular apenas C2 e C1, visto que o L1 a gente já decidiu o valor logo no início dos nossos cálculos. Para a gente calcular isso aqui, aí vem uma fórmula que você provavelmente ainda não viu, que é uma fórmula que é apenas para osciladores. A fórmula é a seguinte: ômega 0 é igual a 1 sobre raiz de L vezes a capacitância equivalente. Qual que é a capacitância equivalente? A capacitância equivalente é a capacitância equivalente entre os seus dois capacitores. Lembrando que capacitores em paralelo e capacitores em série, o que você faz?
é o inverso das suas capacitâncias. Então, tá aqui a maneira de você calcular. C equivalente se você está aqui. Manipulando como você quer saber o C equivalente para você conseguir calcular o C1 e o C2. Você vai ter que, vai ser 1 sobre 4π ao quadrado, LF0 ao quadrado. Assim, você vai descobrir que seu C equivalente é 1,6 vezes 10 a menos 9. Eu não coloquei aqui, mas é Faraday, tá? Aí o que acontece? Depois que você conseguiu calcular o valor do seu C equivalente, você volta essa fórmula aqui para você conseguir calcular o quê? C1 e C2. Aí o que você faz? Você atribui um valor para C1 ou para C2. Eu escolhi atribuir o valor de 8,2 para o meu C1 e aí facilmente eu encontrei o valor de C2. Após realizados todos esses cálculos, substituí tudo no meu circuito e agora vamos ver a simulação. Então aqui está o nosso circuito, pessoal. Eu estou montando ele no Multisim, tá? Tá tudo ok aqui, como vocês viram lá no desenho anterior, na representação. Agora eu vou mandar simular o nosso circuito. Isso aqui é um osciloscópio, para quem nunca mexeu no Multisim. Eu vou reiniciar nossa simulação aqui. Você vai ver ó, aqui, no início ele está apresentando uma baixa tensão, mas é porque a nossa realimentação está agindo a partir de agora. E aí você pode observar que o nosso sinal de saída é o quê? Uma senoide, que era o sinal que a gente desejava. Ok? Então, adicionei ainda aqui um medidor de frequência. Está mostrando que está operando na frequência que eu desejei, que é 400 kHz. Aqui o nosso sinal novamente, ó, tudo bonitinho. Uma senoide perfeita, pessoal. E é isso daí. Nosso oscilador Colpitts foi apresentado. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo aí pelo YouTube e eu dou uma auxiliada para vocês. Obrigado. Tchau, tchau.